Bom, pessoal, nós estamos de volta, né, para dar continuidade aí ainda ao nosso estudo a respeito do Linux, dando início aqui ao nosso bloco, né, falando ainda a respeito do multiboot. Bacana? Então vamos lá. Ó. A ideia do multiboot, né, de várias possibilidades de inicialização do computador. Momento em que a gente pode escolher se queremos que o sistema operacional A ou B seja inicializado, tá certo? Essa é a ideia do multiboot. Aqui no nosso exemplo a gente colocou o que cai na tua prova, o que é exigido na tua prova, que é o sistema Windows e o sistema Linux. Então, uma outra temática, um outro tema muito importante aí para a tua prova, dentro do conhecimento aqui de Linux, são os gerenciadores de boot. O que vem a ser um gerenciador de boot ou carregador de boot? Gente, o gerenciador de boot, o próprio nome já diz. Falei para vocês que boot significa inicialização. Então é o programa que vai possibilitar que você escolha entre um sistema ou outro sistema. Sistema A ou sistema B. Lá dentro do Windows, nós temos o Windows Bootloader, ou seja, é o carregador de boot do Windows. Muito intuitivo. Aqui dentro do Linux, você precisa ficar atento, porque nós temos pelo menos dois carregadores. São os que são cobrados aí em prova, tá certo? Então vamos lá, ó. Ver como isso é cobrado em prova, mais ou menos. Nós temos lá a ideia do Lilo e temos também o Grub, né? O Grub, tá certo? Que está presente lá na distribuição Ubuntu. Aí veja um exemplo aqui de como esse carregador de boot ele é apresentado lá no momento em que o computador é ligado. Temos lá várias opções aqui de sistema, ó, ou modos de inicialização. Tá vendo? Várias. Tá? Então você vai lá e seleciona a que você quer, que seja inicializado. Já vi cair em prova o conceito dizendo que o carregador de boot seria a possibilidade de você escolher por linha de comandos a forma de inicializar o computador. E nesse contexto aqui você vê que é basicamente o que está acontecendo, né? Uma partezinha lá pretinha em que você seleciona a opção de inicialização do seu computador. Deram essa questão como correta. Beleza, vamos considerar também do mesmo modo. Tá certo? Com a banca você não discute. E você pega o que ela já falou para usar contra ela. Como assim? Para me preparar em relação à banca. Veja que a gente está falando aqui nesse bloco a respeito de Linux, mas altamente baseado, né, fortemente fundamentados aí na recorrência de prova. Porque esse assunto, a maioria das pessoas tem dificuldades. Mas você que está se preparando bem, você não vai ter, porque você já sabe o que cai em prova. Tá certo? Não está perdido, você tem orientação. Tamo junto sempre. Bora lá. Questão 13. Um usuário. Questão 13 aqui. Ó. Um usuário pode configurar um mesmo computador do tipo desktop para que ele funcione com dois sistemas operativos. Aí explicou, Linux e Windows. Por mais que esses dois programas básicos trabalhem com sistemas de ficheiros diferentes, ao se criar um arquivo neles, torna-se necessário informar o nome do arquivo e a sua extensão. E aí, o que é que vocês acham? O que é que você pensa a respeito dessa questão? Quando a gente cria um arquivo no sistema operacional, eu sou obrigado a colocar o seu nome e a sua extensão? É uma pergunta. O que é que você acha? Gente, olha, tanto no Linux, que é o objeto do nosso estudo aqui desse encontro, como também no Windows, não há nenhuma obrigatoriedade de se criar um arquivo e colocar a extensão. É importante que tenha a extensão para assegurar o bom funcionamento do programa que vai ler aquele arquivo. Mas não é obrigatório.
tá certo? A gente diz torna-se necessário, é o mesmo que você tem que informar o nome e a extensão. Por isso que nesse contexto específico, essa questão está errada, incoerente. Beleza? Marcar aqui, ó, errado. Simbora. Agora, nós vamos falar também de um tópico muito, mas muito recorrente em prova, que é justamente a organização de diretórios ou árvore de diretórios. Pessoal, árvore de diretórios é a árvore, ó. Geralmente, né, no mundo em que a gente conhece, no mundo real, a árvore, vou fazer aqui de forma bem infantil mesmo, um triângulozão lá, né, e um objeto aqui um pouco cilíndrico. A gente vai ter o tronco e vamos ter também lá a parte das folhas, né, os desdobramentos do próprio tronco. Então aqui nós dizemos que é o quê? A raiz, né, que é o ponto de início, e aqui nós temos lá o topo. Então vejam, tem toda uma organização em uma árvore. Quando a gente fala em árvore de diretórios ou organização de diretórios, nós estamos levando em conta justamente a forma como os diretórios ou as pastas elas se organizam. Quem está dentro de quem? Essa é a ideia. Bacana? Então vamos lá. Então aqui a gente tem, ó, pastas que são extremamente importantes e muito cobradas em prova. Vamos lá, nós temos a pasta, ou melhor dizendo, o diretório raiz. Diretório raiz é equivalente aqui dentro, gente, do Linux, é equivalente à pasta lá C:/ao contrário, que é justamente o nome, né, ou a letrinha da unidade em que o sistema operacional ele foi instalado. Então veja, aqui dentro do Linux nós temos a barra. A barra representa o diretório raiz. Aí veja, temos outras inúmeras pastas. Vamos lá. Pasta home. Na pasta home, a gente tem dentro da pasta home justamente a figura dos usuários. Para facilitar o entendimento, home em inglês significa casa. Beleza. Dentro de uma casa existem o quê? Quem é que mora dentro de uma casa? As pessoas. Pode existir várias pessoas, mas pelo menos uma pessoa mora naquela casa. Concorda comigo? Então, quando a gente fala em home, nós estamos falando de casa. Então, é a pasta em que a gente salva os usuários, os nomes do usuário, os diretórios e os arquivos de trabalho do usuário. Como assim de trabalho, professor? É aquilo que você vai utilizar, área de trabalho, downloads, imagens, vídeos. Não são as pastas que a gente utiliza com muita frequência quando estamos utilizando o computador? Não é isso? Então, quando a gente falar na pasta home, você vai associar a figura dos usuários e as suas respectivas diretórios e também arquivos de trabalho. Beleza? Temos também aqui, ó, a pasta root. Aí aqui você precisa ficar muito atento, porque a pasta root é uma pasta em que vai ser armazenado os diretórios e os arquivos de trabalho aí do root, né? O que vem a ser o root dentro do Linux? No Linux a gente não trabalha com aquela ideia de administrador do sistema operacional. Nós trabalhamos com a figura do superusuário ou usuário raiz. Tá certo? Até porque o termo root é justamente raiz, né? Por isso que tem muito aquela brincadeirinha, né, na internet. Ah, eu sou concurseiro raiz, sou concurseiro Nutella e tal. Raiz, né, é root. Geralmente também está muito associado lá àquele pessoal que é root, ou seja, que vive de forma raiz, antiga, sabe? Não está ligando para nada na vida, sai por aí pelo mundo. Tá? Então, quando a gente usa aqui o termo root, é o superusuário, é aquele que detém de todo o poder, inclusive de excluir, por exemplo, pastas que são importantíssimas para que o sistema operacional funcione. Então, a pasta root armazena quem, gente? O usuário root. Beleza? É intuitivo nesse contexto. Certo? Aí nós temos também a pasta boot.
A pasta boot faz menção justamente aos arquivos de inicialização do sistema operacional Linux, dentre os quais a gente destaca aqui a figura do kernel, do núcleo do sistema. Então, a pasta boot é uma pasta extremamente importante. Aí veja, temos agora a pasta bin e sbin. Na pasta bin, nós guardamos os arquivos binários, os executáveis e os programas. Então, a gente guarda lá os programas, os executáveis ou os comandos, que são justamente os comandos que a gente já trabalhou aqui, ó, cd, rm. Esses são os comandos comuns. Eles vão estar salvos aqui dentro da pasta bin. Mas a gente também tem a pasta sbin. E essa ideia de ser sbin, ela está associada aqui, ó, nesse nosso contexto, sbin, justamente ao superusuário. Ou seja, são comandos de administração. Você vai precisar ativar o superusuário para ter a liberdade de executar esses binários. Tá certo? Então, a diferença entre bin e sbin é essa. Além disso, nós temos a pasta lib, que vem biblioteca, a pasta dev, e aqui você precisa tomar muito cuidado, tá, com a pasta dev, vou explicar por quê. Porque dev geralmente é uma expressão lá dentro da área de TI que a galera usa muito para desenvolver, né? Ah, você é o quê? Sou desenvolvedor. Ah, tu é dev. Sou dev. Aí muitas pessoas sabem que essa expressão dev, ela é utilizada justamente para a ideia de desenvolver. Só que aqui não. Esse dev vem de device, de dispositivo, e não de desenvolvimento. Então, muito cuidado. O examinador ele vai falar que dentro da pasta dev fica os arquivos de desenvolvimento do sistema. Veja. Se a pessoa for pautada apenas na prática, ela erra esse tipo de questão. E você não pode cair nessa pegadinha de forma nenhuma, beleza? Precisa ficar atento. Então vamos embora. Aí nós temos também aqui a pasta etc. A pasta etc guarda todas as configurações globais do sistema. Como assim, professor? Qualquer configuração que você fizer enquanto usuário lá dentro do Linux vai ser salvo aqui dentro da pasta etc. Beleza? Então, troquei papel de parede. Escolhi o Google Chrome ou o Firefox como meu navegador padrão. Vai estar salvo aqui, professor? Vai estar salvo aí. Tá bom? Então, muita atenção. /etc tem essa finalidade. Aí nós temos a pasta aqui, USR. E muito cuidado, porque o examinador ele vai trocar, ó, a função da pasta home com a função da pasta USR. Então, você já vai para a prova como bisurado. Muito bisurado, beleza? Já ligado aí na maldade que habita o coração do examinador. Então, vamos lá. Para que serve a pasta USR? Ela serve justamente para armazenar todos os arquivos dos programas que a gente vai instalando, né, ao utilizar o sistema operacional. Então, todos os arquivos que a gente for instalando, né, dentro do Linux vão sendo armazenados aqui na pasta USR, né, os arquivos dos programas. Bacana? Então, essa pasta aqui, ela seria equivalente lá dentro do Windows à pasta arquivos de programas. Tá certo? Nesse contexto. Aí nós temos também a pasta MNT, né, que vem de montagem. Gente, dentro do Linux, tudo que você for acessar, sei lá, um pendrive, o seu HD, tudo, absolutamente tudo, vai ser montado aqui dentro da pasta MNT. Tá? Professor, o que significa dizer então que vai ser montado? Você colocou o seu pendrive e seu pendrive ele vai ser organizado para ser achado aqui dentro da pasta MNT. Essa é a ideia, vai ser montado ali dentro do sistema. Tá certo? Diferente do Windows. Porque se você pega um pendrive lá no Windows, vamos supor que você só tem a unidade C no seu computador instalado lá. Então você coloca o pendrive, faz o barulhozinho e é exibido lá a letrinha D, a letrinha E, a letrinha F, dependendo de quantos dispositivos de armazenamento você tem. Ou seja, são várias raízes, são várias organizações e são várias unidades raízes.
Aqui dentro do Linux, não. Vai ser só uma unidade raiz, que é justamente a barra, que a gente já viu. E quando você colocar um pendrive, ele vai ser montado, inclusive, dentro do teu sistema. Vai ter lá dentro da mesma pasta raiz, partindo de barra. Então isso aqui é um outro detalhe muito interessante. Cuidado, é uma particularidade do Linux. Bacana? Continuando aqui na explicação. Nós temos agora aqui a pasta TMP. Vem de quê? Pasta temporária. Gente, para que serve a pasta temporária? Para armazenar informações e algumas instruções que você só precisa realmente ter no computador naquele momento. É isso que você precisa colocar aí em seu coração, em sua mente. Beleza? Vamos para o próximo diretório. Diretório OPT. No diretório OPT, o que é que a gente vai ter? Vai encontrar aqui as instalações dos programas de natureza proprietária. Lembram que a gente tem lá os programas proprietários e os programas livres? Os programas livres eles vão ser armazenados onde? Na pasta USR. E os proprietários, sei lá, o Google Chrome, eu consigo usar o Google Chrome dentro do Linux? Hoje em dia, sim. Hoje em dia, sim, você consegue. Então, o Google Chrome ele vai ser instalado onde? Dentro de qual diretório? Diretório OPT. Bacana? Então, isso aqui é uma informação muito massa, muito interessante. Além disso, nós temos justamente lá o diretório proc, né? Esse diretório proc, ele vai armazenar justamente os processos em execução. Além disso, várias informações lá do kernel, né, do núcleo. Então, são os processos que estão rodando lá, né, dentro do sistema operacional. E temos também lá o diretório var. O diretório var, essa expressão var, né, está justamente associada aos arquivos variáveis. São arquivos que mudam de tamanho ao longo da utilização do sistema operacional. Então, a gente tem os arquivos de log, né? E também temos arquivos aí relacionados à impressora, a ideia das impressões que você faz, que são arquivos variáveis, ou seja, eles têm um tamanho hoje, mas daqui a um ano o tamanho vai ser totalmente diferente. Então, qual diretório que vai armazenar? O var, tá? Dito isto, gente, a gente já trabalhou aqui o conceito das pastas da forma mais clara possível para que você não erre nenhum tipo de questão relacionada a isso aqui. Professor, estou tendo o primeiro contato agora e o senhor me assegura isso? Asseguro, desde que você entenda a função de cada uma dessas pastas e também perceba a maldade do examinador em trocar conceito. Troca o nome da pasta, mas com o conceito correto. Veja aqui o exemplo que eu dei para vocês. Trocar lá a ideia do home pela pasta, né, pelo diretório, melhor dizendo, USR. Existem também outras trocas aqui, professor, em relação a essas pastas. Gente, geralmente eles trocam muito também aqui o conceito de dev, né? Vai dizer que é de desenvolvimento. Em relação também à figura do root, né, com a pasta home, o conceito. Deixa-me ver mais. A ideia também aqui do etc. Então, essas pastas aqui que eu estou deixando, esse pontinho do lado esquerdo, são as mais recorrentes em prova, tá? Sem sombra de dúvidas, são as mais recorrentes em prova, tá certo? E vão aí tentar te confundir de toda forma. Mas não caiam na vozinha doce do examinador. Preste atenção. Vamos lá. Questões. Ver como isso aqui cai em prova de forma efetiva. 14, né? Questão 14. A respeito da estrutura de diretórios e sua principal finalidade no Linux, é correto afirmar que, letra A, barra bin é o local onde são armazenados os links simbólicos do sistema de arquivo. Gente, em momento nenhum a gente falou que barra bin tinha essa finalidade. Aliás, eu nem falei o que era links simbólicos com vocês, nem citei. Um link simbólico dentro do Linux
é equivalente à figura de um atalho lá no ambiente Windows. Tá certo? Tem a mesma finalidade. Então, letrinha A não pode ser, tá errado. B. Boot ou /boot é o principal local onde ficam armazenadas as chaves criptográficas de sessões de login remoto no sistema de arquivos. E? De forma nenhuma, gente. /boot é justamente o local onde são armazenados os arquivos de inicialização do sistema operacional. Mais especificamente, é o local em que o nosso kernel, o nosso núcleo do sistema é armazenado. Então, a letra B está o quê? Errada. Letra C. /dev é o local onde se armazenam todos os arquivos de desenvolvimento. Olha o que eu falei aqui para vocês. A questão está o quê? Essa alternativa, letra C, é errada, erradíssima. Porque na pasta dev estão os arquivos relacionados aos dispositivos físicos que estão conectados no computador. Certo? Letra D. /etc é o local onde normalmente se armazenam arquivos de configurações globais do sistema. Exatamente. Esse é o gabarito da nossa questão. Letra D, configuração perfeita, né? E o conceito perfeito. Letra E. /home é o local onde todos os arquivos binários são armazenados. Errado. Erradíssimo. Em relação à pasta /etc, é importante que você perceba uma questão. Um ponto muito importante que vai te salvar no momento da prova. Se o examinador apresentar lá uma questão difícil em relação à raiz de diretórios, né, a árvore de diretórios. Que é o seguinte: para cada usuário criado lá dentro da pasta /home, vai ter também um arquivo dentro da pasta /etc. Então, cada usuário vai ter as suas configurações salvas onde? Dentro da pasta /etc. Muito cuidado, tá certo? Muito cuidado mesmo. Porque vai ter lá assim, ó. Então as configurações dos usuários vão estar assim, né? /pasta home / configurações. Não, vai estar errado. Por quê? Não vai ter aqui o nome dos usuários, né? Da pasta home dos usuários com as suas configurações. Não. Vai ser dentro de qual pasta? Pasta /etc. Dentro da pasta /etc é que a gente vai ter as configurações dos usuários que estão dentro aqui da pasta home. Beleza? Percebem essa diferença, essa característica? Então tomem muito cuidado, tá certo? Prestem atenção aqui. 15ª questão. O diretório /home, que faz parte da estrutura do Linux, definida no momento da instalação desse sistema, aí vai dizer o que realmente faz a pasta home. Vamos lá? Armazena os arquivos dos dispositivos do sistema. É isso, gente? Errado. Quem é que faz isso aqui? É justamente a pastinha lá, /dev, né? Que armazena lá os dispositivos. Ó. É o dev. Letra B. É o diretório de trabalho do usuário? Sim, esse é o gabarito da nossa questão. É o diretório em que armazena lá, né, os arquivos, né, de trabalho do usuário. Letra C. Contém os arquivos de inicialização do programa, né, do sistema? Não. Qual seria essa pasta? /boot. Armazena as ferramentas de administração do sistema? Não. Letra E. Contém arquivos de configuração dos principais serviços. Nesse contexto aqui, né, pela definição, a gente poderia supor aí que é o diretório /etc. Questão 16, ó. Preste atenção na dica que eu acabei de dar aqui nesse bloco, em relação justamente à pasta
ou melhor dizendo, ao diretório /home. Tá bom? Preste atenção nessa dica. Muitíssimo importante. Vamos lá. Em um computador com o sistema operacional Linux, é possível criar várias contas de usuário e armazenar os dados de configuração referentes a essas contas em um único diretório. O que é que o examinador está dizendo? Nós vamos pegar tudo e vamos guardar no mesmo local, no mesmo balaio, como diz a história. Não está certo, não. Está errado. Os usuários vão para um lugar e as configurações, as preferências desses usuários vai para outra. Mas olha o que a questão está dizendo. Está mostrando o caminho, ó, /home, /usuário. É verdade? Não. É errado. Por quê? Já tinha falado aqui com vocês, né, de forma antecedente a essa questão, a apresentação dessa questão, que nesse caso nós teríamos, ó, duas faixas trabalhando de forma independente. Teríamos lá o armazenamento dos diversos usuários dentro de /home e as configurações estariam onde? Na pasta, ou como a gente costuma falar dentro do ambiente Linux, dentro do diretório /etc. Tá certo? Muito cuidado. Tá certo? Por isso que essa questão está errada. Prosseguindo. Questão 17. Na utilização do terminal de qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, o aparecimento do caractere cifrão no prompt de comando significa que o usuário que esteja conectado é o superusuário root. Questão errada. Professor, errada. Vou explicar. Quando a gente a gente executa lá o terminal textual, ou o prompt de comando, ou o console, são sinônimos para a mesma coisa. Quando a gente executa esse programa, essa parte do sistema operacional, sempre vai ser indicado lá que tipo de usuário está usando esse sistema. Se for um usuário comum, a gente vai ter justamente a ideia do cifrão, porque é um usuário comum. Se for um usuário root, o usuário root ou o super usuário, vai ser justamente a ideia do hashtag jogo da velha ou tralha. Pode cair assim na sua prova, como tralha, tá bom? Então você vai lembrar lá do joguinho da velha. Root, jogo da velha. Comum, o cifrãozinho ali. Beleza? A cifra. Então tenha muito cuidado, meu querido estudante. Porque esse detalhe aqui, ele é muito recorrente em prova. Muito mesmo. E só esse detalhe já faz você ter mais um ponto na prova ou menos 2, né? Já que uma a que você errou e uma que você já tinha acertado. Então, ó, consciência, muito cuidado. Então agora, né, a gente vai iniciar aqui agora falando um pouco mais ainda a respeito dessas principais características, né, do Linux. Agora a gente vai destacar aqui para vocês a ideia do sistema de arquivos que é utilizado no Linux, que é o EXT. Não é somente o EXT, mas principalmente é o EXT. E também temos a característica aqui que a gente chama de case sensitive. Tá? O que vem a ser case sensitive, a própria descrição que eu grifei aqui, né? Sublinhei, diz que é a sensibilidade a caixas das letras, ou seja, nesse ambiente, nesse sistema operacional, as letras, ainda que elas sejam a mesma, mas com caixas diferentes, então nesse contexto elas também são consideradas diferentes. Então, ó, o azão é diferente do azinho, não são a mesma coisa. Por isso que a gente tem aqui dentro, ó, do exemplo, né, lá um gerenciador de arquivos. E nesse gerenciador de arquivos aqui, o que a gente percebe? A gente percebe que tem 3 arquivos com o mesmo nome, só que com caixas de letras diferentes. Ó, file. Aí perceba, dentro do Windows, isso não seria possível. Por quê?
O Windows ele não é sensível à caixa das letras. O Windows ele é case insensitive. Ou seja, ele não diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Para ele é tudo a mesma coisa. Tá bom? É tudo a mesma coisa. Então, professor, existe possibilidade do examinador cobrar quantas possibilidades a gente tem de fazer com um determinado nome, considerando essa característica de ser case sensitive? Gente, muito pouco provável, quase que inexistente. Então, você não vai perder seu tempo aqui dentro do estudo do sistema operacional Linux com esse tipo de cálculo. Não vou ensinar isso para vocês. O que é que eu preciso destacar aqui para vocês? Justamente esse lance, né, do Linux ele ser open source e de ter lá a legislação do copyleft, tá? Que protege justamente as 4 liberdades, né? As 4 liberdades que a gente já trabalhou aqui em nosso encontro. Então você precisa ficar atento quanto a isso, tá certo? Então agora, nesse momento, nós iremos fazer, né? Nós vamos fazer mais uma pausa para que você beba um cafezinho, uma água, relaxe um pouquinho aqui nesse estudo, tá? Dê uma olhada no que a gente apresentou aqui para vocês até o momento, resolva de repente umas questões aí extra, né, a respeito desses assuntos, tá certo? E daqui a pouquinho nós estamos aí para dar continuidade ainda a esse assunto a respeito de Linux. Bacana?